Olá, tudo bem? Você vai participar do concurso do Banco do Brasil? Então, você está no lugar certo. Aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, você pode conferir o especial Super Dicas, com dicas de professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para escriturário, que estão aí agendadas para o dia 23 de abril. No episódio de hoje, eu, Luiz Fernando Caldeira, vou entrevistar o professor de informática Vitor Azevedo para orientar os candidatos sobre a melhor forma de estudar a disciplina para esse concurso do Banco do Brasil. Mestre, seja aí muito bem-vindo ao programa Super Dicas do canal Degrau Cultural no YouTube. Obrigado por ter aceito o meu convite de vir aqui dar as suas dicas aos nossos alunos e futuros alunos em torno da disciplina de informática. Luiz, primeiramente é um prazer imenso, né? Como sempre, né? Estar aqui participando com vocês aqui nesse portal, né? Nesse bate-papo aqui, bem leve aqui, orientador para o aluno, né? Um prazer imenso, tá bom? Muito obrigado pelo convite e vamos seguir aí para a gente sanar quaisquer dúvidas aí da galera, tá bom? Com certeza, mestre. Vamos aqui falar dessa disciplina de informática, que ela é extremamente importante nesse concurso, né? Eu quero até pegar a sua opinião em relação a isso, né? Se informática, juntamente aí com vendas e negociação, a gente pode considerar essa aí as duas disciplinas mais importantes do concurso. Afinal, a informática, né, contará com o maior número de questões da prova, né, do BB, com 15 questões, né, onde cada uma vai valer 1,5 ponto, né? Fora isso, a nota de informática é o terceiro item de desempate no concurso. O segundo é vendas e negociação. Então, podemos dizer aí que informática está aí entre as duas principais disciplinas do concurso? Com certeza, Luiz, com certeza. Analisando, né, o edital em si, né, na realidade, um dos papéis principais do candidato é analisar bem, né, o edital. Né, e está lá, está expresso. Né, são 22,5 pontos na matéria de informática, sendo 15 pontos, 15 questões, né, sendo 1,5 ponto, né, como você falou, por questão. Assim, não dá para abdicar da matéria. Mesmo se você quiser fazer aquele famoso... mais ou menos naquele estudo meia boca, né? Não vai dar certo. É necessária haver dedicação exclusiva, inclusive até nessas matérias mais importantes. E a informática está aí junto com vendas e negociações, né? Então, assim, o candidato não pode abrir mão disso aí, né? É interessante demais o candidato ele se dedicar, fazer um plano, um planejamento ideal para que possa abraçar por completo essa matéria. Tá? E, na verdade, tem muito candidato que deve ser assim, deve pensar o seguinte, né? E eu acredito que seja uma das falhas que os candidatos não podem cometer, né? É achar que já sabem a disciplina simplesmente porque é usuário de computador, né? A prova não vai cobrar conhecimento de usuário, né, mestre? Esse é um erro aí que o candidato não pode cometer, não é mesmo? Quais outros também não devem ser cometidos? Não, isso aí é um dos principais, inclusive, né? Primeiramente, nós temos que ficar ligados na nossa banca. A banca Seja Granri não é uma banca de fazer questões meramente conceituais. Ela bota uma lógica na coisa, né? Bota uma implementação a mais na cobrança das suas questões. Então, assim, é necessário que o candidato evite cometer esses erros. Né? Eu já sou usuário, eu já trabalho com isso. Professor, eu sou formado na área, já ouvi muito em sala de aula. Eu tenho que assistir a sua aula. O aluno nunca tinha assistido a minha aula. Eu tenho que assistir a sua aula, eu já sou formado na área. Né? Cara, acredite, é preciso, é necessário você assistir, se dedicar para não cometer erros bobos que na hora da prova todo concurseiro, né, por mais preparado que esteja, acaba cometendo, né? Então, quanto menos erros possíveis você cometer, mais alto será a sua chance de aprovação, né? E, mestre, então qual é o passo a passo, né? Quais são as estratégias de estudos que os candidatos devem adotar para conseguirem aí arrebentar nessa parte de informática do concurso para escriturário do Banco do Brasil? Primeiramente, Luiz, é necessário que o candidato analise bem o conteúdo programático, né? E, claro, sabemos que muitas pessoas não têm conhecimento básico da matéria em si. Então, é necessário buscar uma orientação de um professor, de algum profissional da área, para ajudar a entender o conteúdo programático. Primeiro passo. Entendeu? Aí você vai esquematizar, né, quais os tópicos você vai estudar. Só que o que acontece? Nós sabemos que são 15 questões. 15 questões, e o conteúdo programático, de certa forma, é um pouco grande, é extenso. Tá? Então, São, assim... são 22 tópicos que você falou, né? Senhor?
São 22 tópicos que você falou, não é isso? Eu não lembro de cabeça agora, mas eu tô com ele aberto até, inclusive, aqui, Mas ó. são bastantes tópicos, né, na verdade. Mais do que 15 tópicos, certamente, né? Isso, aqui, ó. São 14 Ah, tópicos. são 14? São Perfeito. 14 tópicos, tá? E dividido aí, no total de pontos, dá 22 pontos e meio, né? Nas 15 questões. Então, são 14 tópicos para 15 questões. Então, assim, é fato de que não haverá uma questão de cada tópico na sua prova. Algum tópico vai ficar de fora. Isso é fato. Tá? Todo concurso público tem isso. Então, assim, é necessário o candidato ele analisar o conteúdo programático e fazer um levantamento de provas anteriores da banca Seja Gran Rio para saber, para mapear o que ela mais gosta de cobrar. Que reta final? Não adianta. O candidato ele tem que fazer uma preparação adequada e orientada, dar o tiro certo, sabe? Se debruçar sobre a matéria certa, sobre o conteúdo correto dentro do arcabouço completo ali da informática. Então, assim, não adianta eu estudar um tema, me debruçar muito no tema que é pouco cobrado, e o tema que é muito cobrado, eu simplesmente fazer um trabalho meia boca, vamos dizer assim, né? Então, assim, é necessário pegar a base teórica dessas matérias e fazer muitas questões de prova, né, da banca Seja Gran Rio, sobretudo, né? Como eu falei, é uma banca que elabora questões inteligentes, inclusive, sobre a minha matéria, tá bom? É isso que eu entro nesse aspecto agora. Você já deu um en passant, assim, do perfil de prova da Seis Gran Rio, mas eu queria me aprofundar um pouco mais em relação a isso. Então, a Seis Gran Rio é uma banca o quê? Que faz uma prova de um nível médio para alto, ou é já um nível realmente bem alto? É uma banca que não cobra conceitos, ela faz o candidato raciocinar sobre o assunto. Fala um pouco mais sobre esse perfil de prova que a Seja Gran Rio faz. Ela, por exemplo, usa muito gráficos, imagens ou não. Conte um pouco como é que é exatamente a prova da Seja Gran Rio no que tange a informática. Sim, Luiz. Então, o que acontece? A banca Seja Gran Rio, como eu falei, é uma banca que trabalha muito, né, os conhecimentos, né, do candidato. Isso não quer dizer que ela não cobre, né, conteúdos meramente conceituais, tá? O que ela, sim, ela sempre faz, nas suas provas, sempre tem algumas questõezinhas meramente conceituais, tá? Vide a prova há pouco tempo, inclusive, do Banrisul, né, do banco lá do sul do país, né? Então, o que acontece? Foi a mesma banca, né? O conteúdo programático foi similar, né? O número de questões foi menor, porém, tiveram questões ali também, né? Eu estou citando esse exemplo porque foi recente, É mais tá? recente. Até Mais recente. mais recente que a de 2021, né? Acho que, se não me engano, foi agora, foi em 2022 o Banrisul, não é isso? Sim, foi agora, em janeiro agora de 2022. Então, assim, eu gosto de alertar o aluno. Trabalha a teoria sim, tá? Porque a banca também cobra, mas em alguns temas, por exemplo, né, como planilhas eletrônicas, banco de dados, tudo bem que não tem banco de dados, mas tem uma matériazinha ali que é bem parecido, que é a análise de informações, né, na análise de dados e informações, né, que é bem parecido com o banco de dados. A banca ela pode trabalhar uma forma mais lógica da coisa ali. Claro que você não vai largar todo o conceito, né, mas você tem que fazer muitas questões para se inteirar, tá? Agora, em relação a imagens, por exemplo, né, recorte, né, de ambiente, por exemplo, o Word, por exemplo, o Excel, o Windows, muitas bancas têm a característica de fazer o quê? Recortar fragmento de tela para inserir na sua prova, né? Não é muito o perfil, não é muito o perfil da banca, tá? Mas isso não quer dizer que ela não vá fazer, tá? Mas, assim, questão de atalho de teclado também, né? Não é muito o perfil da banca cobrar meramente a decoreba de atalhos, né? Mas pode ser que ela cobre, assim como aconteceu no Banrisul, tá? Então, assim, eu indico ao candidato, né, simplesmente fazer o máximo de questões possíveis, né, tá? Elaborar um mapeamento bem completo da banca, tá? Para que ele possa chegar à prova e não ser surpreendido, né? Porque a gente sabe, né? Quanto mais questões a gente faz da banca, mais íntimos a gente fica dela, né? Mas é um nível médio, um nível alto? Como é que você classifica De aí o nível médio de para alto. dificuldade? De médio para alto, com De médio para alto. certeza, tá? Não vai ser uma prova super fácil, tá? Não vai ser uma prova fácil, vai ser uma prova mediana para alto, como você citou, tá? Realmente, é uma banca bem inteligente, que trabalha bem os temas.
Dá para gabaritar, né, mestre? Com certeza dá para gabaritar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A informática ela precisa ser uma carta na sua manga. Ela não pode ser um peso para te jogar para baixo. Né? Enquanto para a maioria é um peso, para o meu aluno eu tento passar isso. Né? Tem que ser uma carta na manga. Enquanto você vai muito bem, tem a galera que simplesmente tem muita dificuldade. Perfeito, mestre. E eu achei interessante que o programa exige dos candidatos conhecimentos de Windows e de Linux, né? Mas, por outro lado, o BR Office não é cobrado, somente o pacote Office, né? Porque geralmente quando se cobra o Linux, também se cobra, né, o BR Office, né? E o Windows cobra-se o pacote Office da Microsoft. Na sua visão, aqueles que não são usuários do Linux, professor, eles precisam instalar o sistema operacional na sua máquina para se familiarizar com ele, ou não existe essa necessidade? Então, Luiz, realmente o pessoal associa muito, né? Até porque são dois programas livres, né? Gratuitos, né? Código-fonte aberto. Né? Então, o Linux e a suíte, né, do BR Office, LibreOffice, né? Eu, por exemplo, não indico ao aluno, né, instalar, por exemplo, né, para essa prova, por exemplo, instalar o Linux na máquina, né? Até porque o ambiente Windows ele é muito mais cobrado e você precisa ter muito mais interação com o Windows do que com o Linux. Até porque os temas mais cobrados dentro do Linux, por exemplo, são alguns temas já conhecidos e batidos em várias provas, como comandos, né, dentro do shell, né, diretórios, certo? Tem que conhecer os principais diretórios ali, os principais comandos e as características do sistema operacional Linux. Tá? Então, esses são temas que são recorrentes, super recorrentes em provas, inclusive na banca Sesgran Rio. Tá? E BR Office, se cair, né? É o que eu falo, né? Se cair, né? Vai cair. Acho até que não vai cair, porque tá explicitado, se eu não me engano, que é só o pacote Office da Microsoft, né? Ah, é? Com certeza, se você quiser conferir aí, pelo menos eu acho que eu tinha visto isso, né? Eu acho que o BR Office não vai ser cobrado, embora tenha o Linux, né? Sim. Então, assim, é mais uma preocupação a menos, Uma preocupação a menos, né? né? Preocupação a menos para o candidato, né? Porque a galera realmente já tem dificuldade com o Word, Excel e PowerPoint. Né? Aí entra o Calc, o Impress e o Writer, né? A galera parece que pira, né? Exatamente. Mas se não vai cair, é uma preocupação a menos, realmente. A parte do Linux em si, só a teoria basta, né? Você lendo a teoria, você entende, então não precisa instalar o programa, o software no computador, correto? Correto. Não é preciso instalar, tá? Até porque não é muito usual o usuário no dia a dia conseguir baixar, instalar e usar com tanta facilidade. Tá? Mas pegue a teoria e faça muitas questões de prova anteriores. Tá? Nesse caso aí, eu indico pegar as provas da Sesgran Rio. Se não encontrar uma quantidade convincente de questões, pegue de outras bancas parecidas. Tá? Perfeito, mestre. Você já citou alguns assuntos assim, rapidamente, que são recorrentes em provas de concurso da Sesgran Rio, né? E eu queria exatamente que você se aprofundasse também um pouco mais nisso. Quais são aqueles assuntos assim que você acredita que tem mais chances de serem explorados na prova para escriturário do Banco do Brasil deste ano? Sem dúvida, Luiz, sem dúvida. Existem alguns temas, realmente, eu já dei uma palhinha, né, que são mais importantes do que outros. Né? Em qualquer concurso público, qualquer banca, isso existe. Né? Então, vamos lá. Os assuntos mais importantes, analisando aqui. Nós temos lá os conhecimentos sobre sistemas operacionais, mais voltados para o ambiente Windows, que no caso é o Windows 10. Né? Então, acredito que haverá questão sobre o Windows 10, tá bom? O pacote Office, tá? O Word e Excel são basicamente temas quase que certos, né, na prova do candidato, tá? Até porque estamos falando de 15 questões, né? Um número relevante de questões. Então, ambiente Windows, Word, Excel será abordado em prova, tá bom? Avançando um pouquinho na parte de redes, computadores, conhecimento de internet, está tudo englobado ali, né? Acredito sim que haverá, por exemplo, questão sobre navegadores, os browsers, né? Sempre isso é muito recorrente, uma ou duas questões sobre os principais navegadores, tá? Também acredito muito em questão, uma ou duas questões até sobre a parte de análise de dados, informações.
tá? É uma matéria que está muito em alta, sobretudo na minha área, na área de tecnologia, tá? Até porque a gente sabe que hoje em dia as empresas, o mercado aí afora, a empresa que não é orientada a dados, ao tratamento ideal de dados, né? Então, assim, é uma empresa que acaba perdendo espaço no mercado. E isso já está entrando para o funcionalismo público, tá? Banco do Brasil, os principais bancos do Brasil, eles são orientados a trabalhar no tratamento de dados. Então, eu acredito muito em questão desse tema, tá? Também cresceu muito nos últimos anos, né? A cobrança, né, de ferramentas, né, para aulas online, né, o EAD, né? Acredito que será abordado também esse temazinho aí, né? E ferramentas para colaboração, né? Por exemplo, o Skype, Microsoft Teams, acredito sim que possa ter também uma questãozinha dessa em prova, tá? Então, assim, Mestre, no conteúdo também está ali especificado redes sociais, né? E aí que eu quero fazer uma relação com a parte de vendas e negociação, porque em vendas e negociação cobra-se marketing digital, né? E marketing digital e redes sociais, né? Elas meio que, né, tem uma simbiose entre elas, né? É, o marketing digital hoje se faz muito pelas redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram. E talvez até mesmo no LinkedIn. Você acha que rede social também pode ser um assunto cobrado, já que um dos papéis que o escriturário desenvolve é exatamente vender produtos? sim, com certeza, Luiz. Até porque a gente parando para relacionar, né, a própria atividade, né, do escriturário, do agente de vendas aí, Comercial? comercial, né, Agente no dia a comercial. dia, né, ele vai acabar lidando com esse tipo de ferramenta. Não? Então, assim, é bem possível que isso seja abordado em prova. Até porque a parte de marketing digital aí, né, como você falou, tá muito introduzida dentro da área de tecnologia, sobretudo nas redes sociais. Né? Temos aí o YouTube, o próprio LinkedIn você falou, o Instagram, o Facebook. Então, assim, alguns conhecimentos básicos, né, sobre marketing digital pode ser abordado e, inclusive, pode ser relacionado com essa partezinha dessas redes sociais. Né? Uma ferramentazinha de patrocínio, né, nessas redes sociais como Instagram, né, Facebook, né, links patrocinados, como criar, né, um procedimentozinho básico, né, como anunciar, algo Perfeito. bem do básico. Nessa parte eu acredito muito que, pelo menos na minha matéria, não vá aprofundar, né? Meramente com o conhecimento teórico ali já seria o suficiente para o aluno. Perfeito. Mestre, a prova de 2021, obviamente, né, que teve o concurso de 2021 para o Banco do Brasil, obviamente ele deve ser usado como uma referência. Mas eu quero te perguntar o seguinte, mestre, o Banco do Brasil, ali nos anos 2000, vinha fazendo muitos concursos, se eu não me engano fez de 2011, 2012, 2015, tinha ali uma sequência de concursos públicos. E aí houve um hiato e voltou em 2021. Essas provas de 2011, 12, que foi até 2015, eu não lembro bem direitinho quais foram os anos exatos, mas ali que pegou o de 2010 para frente até 2015, elas podem ser utilizadas ou elas estão muito desatualizadas? Olha, a minha matéria, eu costumo dizer que ela é muito volátil. Ela é muito volátil, ela muda muito com o tempo. Nessa época, 11, 12, ali, por exemplo, não existia esse marketing digital, né, como existe hoje, né? Windows não existia o Windows 10, né? O pessoal trabalhava o Windows 11 ainda, Windows 7 ainda, desculpa. Então, assim, a partezinha da minha matéria que o candidato poderia aproveitar seria a partezinha de sistemas de apoio à decisão, que está dentro do edital, né? A partezinha de análise de dados também era muito fraca, né? Basicamente não existia. A partezinha de redes e de computadores também dá para aproveitar, tá bom? Navegadores também conseguem aproveitar, Mas, tudo de um bem? modo Então, geral, não muita coisa, né? muita coisa. É Não, melhor fazer um corte, então. Onde que eu queria chegar com isso, né? Com essa pergunta? Eu quero saber o seguinte: é melhor fazer um corte temporal na hora de selecionar provas? Faz provas a partir de que ano? O que você considera o ideal? sim, eu vou fazer uma contagem de trás para frente, né? Pega as Sim. provas aí, obviamente, 2023 já teve prova da SESGRAN Rio, né? Voltar para a área da galera aí.
tá? Dos alunos, 22, 21, 20, 19, 18, 17. 17 para cá, 2017 para cá, tá de ótimo tamanho. Até porque a Sesgran Rio ela tem feito concursos recorrentes, tá? Nesses últimos 6, 7 anos aí. Tá? Mestre, você tinha dito, você falou que o candidato pode esgotar, pode fazer bastante questões da Sesgran Rio. De fato, a Sesgran Rio tem um acervo muito grande. Você disse que também quem quiser pode fazer questões de outras bancas, né? Que sejam similares à da Sesgran Rio. Quais bancas, por exemplo? Olha só, o pessoal vai querer até correr atrás de mim, né? Mas olha só, eu gosto muito das questões da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e aí sim, ao esgotar o conteúdo aí da Sesgran Rio, pode incluir questões aí da FGV, tá? Perfeito. Apesar dela ter uma abordagem que a galera acha que é muito acima, né, do normal, né? Eu gosto muito, né, de incluir as questões da FGV no conteúdo programático dos meus alunos. Mestre, o Sebrasp, por exemplo, ele também costuma fazer muito concurso para a área bancária. Inclusive, já realizou concurso para a Caixa Econômica, acho até que para o Banco do Brasil também, em algumas oportunidades, fora outros bancos. Só que a pegada do Sebrasp é diferente, né? É sistema certo e errado. O Sebrasp não é uma boa referência, então, para usar como questão de prova para treinar. Prioriza a Sesgran Rio e depois parte para a FGV. Já vai ter muita coisa para fazer, né? Ou você acha que vale a pena pegar provas do Sebrasp desde que seja de banco? Olha só, Luiz, ótima observação, né? O Sebrasp tem o costume de fazer questão de certo e errado, tá? Então, assim, para o aluno evitar de ficar acostumado e ficar treinando questões de certo e errado, se for incluir, eu acredito que o aluno possa incluir como base teórica. Por exemplo, você está estudando a teoria, aí você viu que tem uma questãozinha do Sebrasp para agregar, para ratificar ali a sua teoria, durante o estudo da teoria. Vale a pena, tá? Agora, em questão de treino de prova, geralmente a galera costuma fazer, né? Estuda a primeira teoria e depois bate meia hora, 1 hora de prática de questões, né? Então, nessa prática de questões, eu indico ficar só entre Sesgran Rio, depois que esgotar, claro, vai tentar refazer, inclui a FGV. Aí não inclui o certo e errado do Sebrasp, porque aí realmente é uma pegada diferente, né? Mas para construção teórica, vale a pena o candidato incluir sim, tá? Da área bancária, inclusive. Queria pegar uma orientação sua, acho que deve ter muita gente pensando nisso. Agora a gente vai fugir um pouquinho da parte de, digamos assim, de conhecimentos de informática, e eu queria levar isso agora um pouco mais para a técnica de prova. Você acha que o candidato, né, quando for fazer a prova do Banco do Brasil, naquele dia que for fazer a prova, ele deve começar a fazer a prova pelas questões de informática e vendas e negociações, porque são as duas que têm o maior peso, o maior número de questões e mais peso, ou você acha que é bom deixá-las um pouquinho mais para frente? Qual é a sua recomendação? Informática faz logo de cara ou não? Aí vai depender, Luiz. Sabe por quê? Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: comece a prova na sua área de conforto. Porque a prova envolve muito emocional também. Então, se você começa na sua área de conforto, ou seja, na matéria que você tem maior facilidade ou maior interação, maior afinco, né? Você começa ganhando um pontinho ali, por exemplo. Então, você já vai motivado para a próxima, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu não deixaria, por exemplo, português por último, porque o português é uma matéria importantíssima, né? Se fosse fazer no início, eu faria, por exemplo, na minha realidade, por exemplo, enquanto concurseiro, né? Ao fazer uma prova, Vitor, inicio sempre em informática, depois eu vou para o português, porque eu já levanto meu moral ali na informática. Tá porque você é formado em informática, você tem que trabalhar com isso. Eu entendi. Pega aquilo que o candidato se sente mais confortável no primeiro momento, correto? Se o candidato está preparado super em vendas, cara, começa por vendas, depois você vai para a matéria de português, não deixa português para o final, porque é necessário uma análise detalhada da matéria. Mas também não vale a pena deixar informática e vendas para o final para também não ficar na correria, né? Porque elas são aquelas que estão, né, que valem mais pontos, elas têm que estar ali pelo menos no meio da prova, né, mestre? É isso aí. Informática também eu não indico deixar para o final. Geralmente até falo em algumas provas, mas nesse caso, na prova do Banco do Brasil, não é possível você simplesmente largar a matéria de informática para você chegar esgotado nela, mentalmente esgotado nela, para tentar resolver as questões. Então, assim, tente deixar ali meio que entre as matérias de início
tá? Para que o candidato, né, não chegue cansado, né, para resolver as questões dessas duas matérias importantíssimas, né? Mas essa dica é realmente muito boa, né? Começa por aquela que você tem mais afinidade, né? Porque aí você já vai esquentando, né? Aí você já chega quente naquelas que valem bastante ponto, né? Que aí, no caso, é informática e venda e negociação. Nesse caso aqui, é porque tem que ser estratégico ao fazer a prova, né? Por exemplo, tem disciplina que vale menos pontos, por exemplo, como inglês, né? Que você, de repente, vale menos pontos e tem poucas questões, né? E não é critério de desempate. Então, você, às vezes, pode deixá-la por último, né? E sempre priorizando aquelas com maior conhecimento que você tem, né? E também as que valem mais pontos. Eu acho que é por aí. Mestre, excelente. Eu queria, então, aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações, para que os candidatos aí possam ter um excelente desempenho nas provas do concurso do Banco do Brasil, em especial na disciplina de informática. Perfeito, Luiz. Então, assim, para concluir, né, galera, é o seguinte, sabemos que estudar, né, com edital aberto é diferente de estudar sem edital aberto, né? Então, eu peço muito a vocês que dediquem-se, né, na reta final, perto à prova, né, que vocês possam simplesmente conseguir esgotar de maneira eficiente o edital, sobretudo no edital de informática, tá? Sem deixar, né, um tema ou outro de fora, tá? Mas, ao mesmo tempo, faça uma ponderação dos assuntos que são mais cobrados na banca, tá? Então, você vai dar ênfase a esses assuntos mais cobrados, mas, ao mesmo tempo, você não vai abrir mão de outros assuntos, até porque temos 15 questões. Então, assim, faça uma base teórica consolidada, resolva muitas questões, tá? Então, assim, resolva a questão, errou a questão, volta lá na teoria para que você consiga absorver aquele assunto ali que você errou, para que você não volte a cometer o mesmo erro futuramente, tá? Então, assim, sabemos que muitas questões, né, vários temas são recobrados, né, vamos dizer assim, são cobrados novamente em prova, né? Eles se repetem. Então, assim, você fazendo muitas questões, fatalmente, durante a sua prova, você vai encontrar temas que você resolveu lá na teoria e na prática de questões em casa. Então, assim, pessoal, deem o melhor de vocês, tá? Deem o melhor porque a matéria é super importante, não dá para você fazer um estudo, como eu sempre falo, né, meia boca, você tem que se dedicar. Faça com seu coração, né? Aproveite o tempo que você tem até a prova, o tempo vai passar de qualquer maneira, para todo mundo. Agora, quem vai fazer o melhor uso, né, desse tempo vai sair na frente, tá bom? Então, ó, essas são as minhas considerações finais sobre a matéria, tá bom? Então, a minha mensagem é: dediquem-se, tá? Porque vale muito a pena ser servidor público, tá bom? É isso aí. Esse foi o professor Vitor Azevedo, que trouxe aí excelentes dicas para os candidatos, né, para os alunos, futuros alunos da Degrau Cultural. E, professor, agradeço a sua presença aqui no programa Super Dicas. Fica o convite aí de você voltar em uma outra oportunidade aqui para a gente falar um pouco mais sobre a disciplina de informática. Um grande abraço, professor. Obrigado. Luiz, obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Valeu! E aí, internauta, gostou desse episódio do programa Super Dicas? Então aperte agora mesmo o like, curta esse vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Acompanhe também o canal da Degrau Cultural no YouTube, porque logo, logo vamos aí disponibilizar outros vídeos com mais dicas de professores para você arrebentar na prova do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Fique atento também às nossas redes sociais, à seção de notícias do site da Degrau Cultural, ao podcast Hora do Concurso, disponível aí nas principais plataformas digitais de áudio. E é isso, pessoal. Continue aí nos prestigiando. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!